Quando você sentou pela primeira vez na cadeira de réu, você imaginava que um dia pisaria ali como defensor? A primeira vez que eu sentei no banco dos réus, não. Mas na última, sim. Eu explico porque a primeira vez foi sim na posição como menor infrator. Todos nós somos passíveis de cometer erro e crimes. Isso é verdade. A nossa sociedade, qualquer um. Se é uma pessoa que disser que não está passível de cometer um crime, ela está errada. Eu sofri uma violência policial e fazendo uma síntese de tudo, eu fui gravemente agredido mesmo. Qual que era seu sonho ou perspectiva naquele momento da sua vida? Eu não tive espelhos para pressionar isso, né? Porque hoje eu vejo muito disso, que é o filho do advogado vira advogado, o filho do médico vira filho do médico. Um filho de uma costureira vai virar o quê? Nós estamos aqui hoje com Menahem Oliveira. Salve, monstro. Satisfação total. Como é que é, bem-vindo doutor? aqui entre nós, irmão. Boa noite a todos que estão nos dando esse privilégio de estar gravando esse podcast. Eu quero agradecer vocês, agradecer a produção. Valeu pelo convite. Prazer é tudo nosso. Nós é que agradecemos, Menahem. Menahem, para mim é uma alegria muito grande vê-lo aqui hoje como um exemplo de superação e mais que vencedor. Isso porque um dia eu te conheci numa sala de aula lá no ensino médio. Foi meu aluno, rapaziada. Foi meu aluno no ensino médio e hoje está aqui o camarada, conforme vocês já sabem, advogado, pós-graduado, formado, especialista em direito criminal. Menahem, isso é de uma alegria, de uma satisfação tão grande no meu coração pensar e enxergá-lo assim, saber da sua história. E outra coisa, esteve também internado um dia cumprindo medida socioeducativa. E isso prova que quem cumpre medida socioeducativa pode ter um novo recomeço e pode sim reescrever a história da própria vida. O Menahem é um exemplo de superação e por isso e muito mais que nós vamos ver durante a entrevista aqui, hein, Guilherme Assem? Com toda certeza, estou ansioso, radiante para começar a trocar esse papo com o doutor. E a gente já vai chegar na bala aqui, Menahem, já soltando no seu peito já aqui, irmão, a primeira pergunta. Tá preparado, irmão? Com certeza. É isso aí, Menahem. Menahem, quando você sentou pela primeira vez na cadeira de réu, você imaginava que um dia pisaria ali como defensor, como advogado? Fala um pouco disso daí, irmão. Boa noite, agora da oficial. Reforço meus agradecimentos, obrigado pelas palavras. Parabenizo pelo esse projeto. Já disse nos bastidores, Já. O espaço no qual vocês estão dando para pessoas trazerem essa vivência, essa experiência, né? E hoje aqui podendo falar um pouco da minha vida e sobre a minha vida profissional, eu agradeço muito por isso. Sandro, a primeira vez que eu sentei no banco dos réus, não, mas na última, sim. Eu explico porque a primeira vez foi sim na posição como menor infrator, após a prática de um ato análogo a um tipo penal, né, no qual tive o cumprimento de uma medida socioeducativa e saí de lá. E com isso tive um novo fato que ocorreu na minha vida
em que eu sofri opressão policial. E eu lembro que nesse dia foi uma situação de trânsito, não foi nada referente a nenhum outro crime patrimonial, nem nada. Foi uma situação de trânsito na qual todos nós estamos passíveis de ser autor de um ato desse. Até pegando um gancho, é que todos nós somos passíveis de cometer erro e crimes. Isso é verdade. A nossa sociedade, qualquer um. Se é uma pessoa que disser que não está passível de cometer um crime, ela está errada. Fantástico, Menahem. Certo? Então, nessa ocasião, eu sofri uma violência policial e, fazendo uma síntese de tudo, eu fui gravemente agredido mesmo, apenas por dirigir o veículo sobre o efeito de álcool, sem colocar em risco a vida de ninguém. Mas houve essa agressão e quando eu pisei o pé para fora dessa delegacia de polícia, eu estava acompanhado de uma pessoa no qual eu disse que, ao sair dali, eu iria entrar pela porta da frente, porque eu senti ali a mão do Estado sobre mim, por um ato injusto, né? Um ato injusto que ocorreu comigo. Então, respondendo da primeira vez, não, porque eu não tinha essa maturidade de entender que eu passaria por tudo isso hoje. Mas essa outra situação no qual eu já era maior de idade e sofri esse momento, eu já sim imaginava que eu poderia estar do outro lado. Que maravilha, Menahem. Até porque, né, Guilherme, assim, essa questão que você citou, quando você sentou pela primeira vez lá como réu, você ainda não tinha perspectiva do que você seria, né? Você estava meio que ainda sem perspectiva, até por conta da idade, 15 anos de idade Sim. você tinha. Sim. Né? Tinha apenas 15 anos de idade, hoje você está com 28. Sim. Né? Não daria para falar que naquela época a gente teria essa maturidade de prever, né, o que a gente até gostaria de ser, porque até a vontade a gente não tem com essa idade. Essa é a verdade. Doutor, fazendo uma pergunta, voltando lá para os seus 15 anos, quando você se sentou pela primeira vez no banco dos réus, né? Qual que era o seu sonho ou perspectiva naquele momento da sua vida? O que você sonhava em ser, imaginava, pensava? O que você queria para você? Eu passei a ter a vontade de terminar a escola, que é o princípio de tudo. Não há como eu falar que eu sonhava em ser um advogado pós-graduado, trabalhando em casos importantes, até com relevância internacional. Não teria como. Mas naquele momento eu pensava assim, em fazer o correto, que para mim era terminar a escola e ter o registro na carteira. Entendi. Porque a gente sempre falava muito disso, né? Carteira assinada, não sei o que. Então eu falava, eu quero terminar os estudos e trabalhar. Né? Nada específico, nada específico. Eu ainda não tinha essa... Muito menos... Não sonhava em fazer faculdade, muito menos em ser advogado. Mas eu tinha um irmão que ele trabalhava em mercado. Então eu segui essa profissão por 5 anos, que era promotor de venda em mercado. Então foi muito importante para mim e eu comecei fazendo isso. Para depois surgir a vontade de cursar direito. É porque quando você se pega nessa idade, você sofre uma pressão, tanto em casa quanto da sociedade mesmo. Você tem que trabalhar, você tem que tem que estudar, né? Eu não tive espelhos para pressionar isso, né? Para florar, né, a ideia de uma faculdade. É engraçado porque hoje eu vejo muito disso, que é o filho do advogado vira advogado, o filho do médico vira filho do médico. O filho de uma costureira vai virar o quê? O filho, não digo nem só de mim, mas a gente não tem pessoas que passaram por aquilo para estimular a gente a fazer isso, entendeu? A seguir o mesmo caminho. E no meu caso foi isso. Graças a Deus a minha mãe é trabalhadora, trabalha no ramo de confecção, de roupa, costura. Então, eu não tinha quem me estimulasse, né, a isso, me incentivasse a isso. Então, é algo que a gente tinha que buscar da escola, dos livros, de poucas influências que a gente tinha. Eu tinha um amigo que ele começou a estudar Direito, ele trabalhava comigo no mercado. Aí ele falou, pô, vamos fazer e tal, mas era algo assim longe. Distante da sua realidade no momento. Sim. Então, isso é muito comum na quebrada, na periferia, né, Menahem?
Porque os jovens, na sua grande maioria, eles não têm perspectiva mesmo, né? Eles são desprovidos dessa perspectiva. E quando eles têm alguma perspectiva, essas perspectivas, elas destoam um pouco do contexto onde eles estão inseridos, né? Eu, como agente educacional no sistema socioeducativo, eu vejo muito isso. Lhes falta espelhos. Eles não têm perspectiva do que eles querem ser, né? E isso é muito comum, né? O fato de, por exemplo, eu ter conhecido você como aluno numa escola de ensino médio, ali naquela época da escola ali, você estava com quantos anos? 19 e 20 anos. 19 e 20 anos de idade, né? Isso. Ali você já estava entrando por uma fase de maturidade já. Sim. Jovem adulto, mas ainda novo, né? E ali começa o início de uma perspectiva que está ainda meia certa opacidade no horizonte, você não enxergava direito ainda, mas você já estava convicto ali no ensino médio que você queria de fato ser advogado, ir para a área do direito? Eu que naquela época eu queria já aquela coisa, ser alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Eu tinha certeza que queria entrar na faculdade. Porque, igual a gente comentei com vocês, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro ano e em seguida é aquela coisa, desde quando a gente inicia na escola, que é fazer escola e curso superior. Hoje em dia não tem tanta procura, mas naquela época eu falei, eu quero fazer faculdade, não sei o que vai ser, né? Não sei o que vai ser. Aí eu lembro que eu tinha duas opções, totalmente distantes uma da outra, mas eu falei, eu quero fazer logística ou direito. Caramba. Bem distante, bem longe. Graças a Deus. Aí eu procurei algumas, enfim, até a minha própria religião e tal, e aí esse amigo meu, o Thales, Dr. Thales, advogado, meu grande amigo e sócio, e ele falou, vamos fazer direito. Aí a gente trabalha os dois no mercado. Da hora, né, mano? E vocês se formaram junto ou não? Deixa eu completar. Aí ele começou primeiro que eu. Uhum. Primeiro que eu via ele no almoço lá com os livros, estudando. Aí eu falei, E aí os dois trabalhavam no mercado. Eu iniciei, eu trabalhava no mercado ainda. Aí fui com ele, vamos na faculdade, vamos fazer inscrição. Eu só peguei e fui. Só pega e vai. Aquele ditado. Aí eu fiz a inscrição e comecei com a cara e com a coragem. Aí eu comecei a me ver lá na frente. Aí ele foi e ele se formou primeiro, só que aí ele fez a prova mais de uma vez. Aí a gente acabou fazendo a mesma prova da OAB. Caramba! Viramos advogados juntos e hoje é meu parceiro. Caramba, legal. E o pessoal que está nos assistindo aí, telespectadores, e para os moleques aí que às vezes não sabe de onde encontrar forças para sonhar alto, o Menahem, eu quero que vocês saibam. Periferia, quebrada. Sabe tudo de chão de favela. Quebrada, irmão. E é meu quebrada. E eu moro na quebrada. A gente mora na quebrada, hein? Isso é verdade. Quebrada ali onde a gente mora. Então, você que está nos assistindo, que desacredita da possibilidade de um jovem infrator ter uma virada na história da vida dele, o Menahem é prova disso, de que é possível. Você aí, rapaziada que tá de touca aí, que desprovido de possibilidade de sonho, veja a história do Menahem. E eu sou testemunha, tá, irmão? Eu sei que o Menahem é da verdade e é de verdade. Eu sei. E não é à toa que ele está aqui. Foi escolhido a dedo. Por quê? Provou no chão da vida, com a história dele, com o esforço dele, com a possibilidade que ele mesmo foi gerando através do corre pelo certo. Escola, cara no livro, tá aqui. Hoje, pós-graduado. E vindo aqui para o estúdio, me emocionei, cheguei a me arrepiar, Menahem. Você dizendo, e eu serei professor universitário. E você vai ser, parceiro.
É isso, e até após quebrar esse clima, a gente veio aqui mesmo para trocar esse papo tete a tete, vamos falar mesmo, né? Até pegando um gancho dessa pra molecada que nos assiste, que é isso, rapaziada, vamos quebrar esse ciclo vicioso, vamos quebrar esse ciclo que o Estado espera da gente, de vocês, né? Respondendo, acrescentando no que você disse, dos espelhos, a gente não tem, velho. Eu me lembro que onde eu morava, lá no Chiruquione, naquele conjunto habitacional, morei num prédio ali embaixo, né? E, cada ponto tem realmente um ponto de droga, tem pessoas que é desse ramo mesmo. E eu morava num prédio no qual foi um ponto de venda dentro do próprio prédio. Então, a gente não tinha escola e tudo mais, só que no nosso lazer, nosso momento, não tinha pessoas universitárias, não tinha advogados, não tinham médicos, não tinha... enfim, qualquer outro tipo de profissão que exija aí um intelectual. Então, a gente tinha no nosso convívio pessoas que eram voltadas para essas práticas. Então, eu olhava e falava, pô, o cara ali é descolado e tal, quero ser igual ele, entendeu? Então, como nós vamos sonhar e ser igual no meu caso, um advogado, sendo que não temos exemplos perto da gente? Então, é por esse motivo que uma parcela de culpa é do Estado. A gente fala até no direito da co-culpabilidade, que é a parcela do Estado inculpa em tudo isso, né? Não só do Estado, mas até pegando um gancho da própria sociedade, da família, que está em lei essa questão, que no ECA repete a palavra proteção 57 vezes, que não é apenas do Estado, mas da família, da sociedade, o dever de proteger a criança e seus interesses, né? Os seus direitos, né? Respeitar os seus direitos, garantir os seus direitos. Se houve uma falha, se um menor saiu, desviou o seu caminho, alguém errou, meu amigo, alguém falhou. E muitas das vezes é o Estado, muitas vezes é a sociedade, que apontou o dedo ali para o menor, mas não deu oportunidade para ele. Depois quer fazer o quê? Quer prender? Não é dessa forma. Fantástico. Menahem, até para dar mais visibilidade para a rapaziada aí, porque hoje você está aqui como um grande espelho, Menahem. Você é um espelho, irmão. Um espelho que eu, particularmente, me emociono em pensar nesse momento, em vê-lo aqui. É emocionante, irmão. Ver de onde você... Saber da sua história, de onde você veio, né? Até para dar visibilidade e para você continuar sendo, além de espelho, instrumento de estímulo para esse rapaz, para esse jovem que está nos assistindo aqui, talvez até na interna. Você está nos assistindo aí pelo YouTube, talvez. Aí internado aí agora nesse momento. Presta atenção, Menahem. Para você se formar em direito, dá para você falar um pouquinho das dificuldades que você teve que enfrentar? Com certeza. Primeiro, para a gente plantar essa semente, eu já disse, não vou repetir, que é difícil a gente sonhar em ser advogado. O problema tá aí, meu amigo. Não é nem os obstáculos que você vai sofrer. Sim. Mas a molecada tem que sonhar que ela pode ser isso. Porque senão ela vai ser um furtador, um estelionatário. É isso que ela vai ser. Então, a partir do momento que a gente começa a sonhar que a gente pode, isso já é o princípio, né? Entrar na faculdade, a gente enfrenta o maior de todas, o financeiro, com certeza. Eu fiz faculdade particular, então, infelizmente, não tive auxílio de família, não porque não teriam vontade, mas por falta de recursos mesmo de me ajudar, mas trabalhava para isso. Sim. Era um salário mínimo, era 2 salários mínimos que recebia, mas dava para tirar ali 600, 700 reais para pagar a mensalidade. Então, não é impossível. Claro, a gente está numa posição até de um pouco de privilégio por conseguir pagar isso, né? Tem pessoas que não conseguem, mas as dificuldades financeiras foram uma delas, o cansaço psicológico, trabalhar e estudar. Eu me lembro que eu chegava sexta-feira, subia uma rua ali do Promorá, baile funk, pô, e os malandros estavam lá bebendo, fumando, e eu passava sexta-feira e falava, porra, tô aqui, mas eu vou até o final e vou subir isso aqui e vou continuar. Então é isso, é financeiro, é o emocional, né? É o intelectual, que vai exigir muito de você, né? E eu até explico que assim, a faculdade te dá ali 50%, 60%, cara. O restante é seu mesmo. É você sentar
né, ali no seu quarto, abrir um livro e estudar, não tem outra forma. Senão você fica com conhecimento ali muito limitado pela falta até de tempo, né, que os professores têm de passar, porque o direito ele é imenso, não dá para você esgotar ele de forma alguma. Então, é uma ciência linda demais, cara. É uma ciência que você estuda constantemente, muda constantemente também. Uma linguagem muito dinâmica, né? Sim. Fantástico. Quer falar alguma coisa sobre essa perspectiva aí, assim? Não, pode continuar. E Menahem, eu vou te chamar de você aqui, referir-me a você, né? Sem muita formalidade, né? Eu chamo de doutor porque eu tô acostumado a chamar de doutor. Já deu pra quebrar a formalidade. O primeiro contato já é de doutor, então eu não consigo. Se eu for chamar ele pelo nome, eu não vou... Nem de você, pra mim já é doutor já. Mas eu vejo ele de terno aí e tal, formadão. E eu sei do belíssimo trabalho do Dr. Menahem. Eu sei e já tive experiências, eu já o indiquei para alguns casos e ele teve sucesso. E que sucesso que ele teve. Então, dá até um friozinho na barriga estar aqui diante de você, rapaz. Eu que digo isso também. E olha, você é o primeiro que tá chegando no nosso podcast hoje que chegou lá, cara. É o primeiro. É o primeiro, cara. De muitos. Estão em curso ainda. Vocês que estão aí assistindo a gente, ó, é um exemplo aqui, ó. O primeiro formado já que chegou aqui no nosso podcast, cara. Puxou uns dias legal na interna, hein? E tá aqui. Mas vamos lá. Menahem, se você pudesse falar com aquele menino que entrou algemado no sistema de internação. Se você pudesse falar com aquele menino que entrou algemado no sistema de internação, o que você diria para ele hoje, de toga no peito? Pergunta difícil, né? Porque tem muita coisa que eu falaria para mim mesmo. É difícil mesmo, mas acho que o resumo de tudo a educação mudou minha vida, então eu falaria: leia, estude, o crime não compensa e você vai conseguir, confie em você que você vai conseguir, né? Acredite em você, né? E foi o que aconteceu e hoje eu vejo que deu resultado, então as palavras seriam essa, resumindo, mas claro que o papo seria longo. Seria uma ideia monstruosa. E deu resultado, né? Não é impossível, né, Menahem? Não é impossível. Há momentos contingenciais de grandes dificuldades, onde a gente se entristece, onde nós somos tentados a não acreditar. Mas a gente é sempre convidado por essas histórias como a tua, que serve de exemplo aqui hoje, né? Nós somos sempre convidados a acreditar. E eu conversava com o Menahem, inclusive sem teatralidade barata, mas como uma forma de estímulo. Eu conversei com o Menahem e falei para ele, eu não sei como é que funcionam essas questões dentro do direito, se você pode levar a toga ou não. E ele disse, eu posso, não há impeditivos, né? E ele está aqui, até com a toga aqui, para você, moleque, ver que o negócio não é comédia. Menahem, você pode pegar a toga aí e mostrar para nós aí, irmão? Já para gerar aquela sensação mesmo de um jovem que passou pela internação do sistema socioeducativo e hoje é um advogado pós-graduado em Direito Criminal. Isso aí, rapaziada, pessoal que nos assiste, essa é a toga. A toga, ela vem da tradição grega, né? E aqui no Brasil ela serve como sinônimo de solenidade nos tribunais superiores, segunda instância, tribunais superiores, STJ, STF e no tribunal do júri. Então, advogados, defensores públicos, promotores e magistrado utiliza a beca. A toga é mais para os juízes, denominam como toga, que é a beca do advogado, tá? E a beca, ela tem essa... Aprendemos mais um, né? Aprendemos. Tem um torsal. Torsal, ou a corda, né? Mais conhecida como corda. Ela tem as suas cores. E a branca é utilizada pelos magistrados, que significa imparcialidade.
Os promotores de justiça utilizam a cor vermelha, que é o rigor da lei, a acusação. Os defensores públicos utilizam a cor verde, que é a que eu mais gosto, que é a esperança. E a esperança na lei. Quem usa verde? Os defensores públicos. Os defensores. Servidores públicos utilizam a verde. E os advogados utilizam a cor preta, que é o compromisso de você abdicar dos seus direitos para defender um terceiro, né? O seu constituinte. Então, você está defendendo interesses do próximo. No geral, é trazido como para demonstrar o poder, né? O poder da justiça, por isso que existem essas formalidades. Agora eu vou vestir ela. Opa. Fica à vontade. Vou pôr na senha, acho. Melhor. Que maravilha, irmão. Mandar pro peito nós usa. Que desenrola. Olha. Aí, ó. Vai ficar bonitão. Às vezes eu costumo tirar o blazer. Tá dando pra filmar o homem aí? Colocando aí o... Que maravilha. Poxa, mas fica... É de um simbolismo extraordinário, Menahem. É de um simbolismo maravilhoso isso aí. Tá feito. Pô, é da hora, Tá hein? feito. Tá aí. Doutor Menahem. Fantástico. Então, aprendi mais uma. Não é toga, é... Beca. É isso aí. Merecia ou não merecia um flechão na cara? Merecia ou não merecia? Aprendendo mais uma, Acho que aprendendo mais merecia, uma, hein? aprendendo mais Vai tomar uma. depois nos bastidores Aprendendo do mais making off lá, uma. você vai tomar um flechão, vai ficar de graça. Menahem, é de uma emoção muito grande. De uma emoção muito grande. E aqui é a nossa arma, ó. Quer mostrar para aquela câmera ali? Aqui, ó. Aqui é a nossa arma. Quer mostrar a capa para aquela câmera direitinho ali, Menahem? A capa da arma aí. Aqui é a nossa Do arma. calibre. Tá aí. Embaçado, hein? Você pode falar um pouquinho dessa arma aí? Aqui é o Vademecum. Aqui é um livro que abrange todas as leis, né? Então, óbvio, aqui a gente tem a Constituição Federal em primeiro, né? Com seu preâmbulo. E a gente tem os códigos, né? Os códigos, que é as leis. Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, CLT. Temos estatutos, o ECA. E temos legislações complementares, temos súmulas e ela é atualizada todos os anos, sempre quando tem alguma emenda, alguma lei que tem que ser acrescida. Então surge mais um livro. Esse aqui é 2023, está desatualizado. Só que desse eu utilizo mais especificamente o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição, que é basilar, que é o início de tudo. Então tudo que o advogado precisa, o pessoal da justiça, da lei, tá tudo aí. A gente usa assim, mas não tem a obrigação de decorar. Uhum. Tem gente que acha isso, pô, vou fazer direito, eu tenho que decorar esse livro todo. Isso aí não existe, meu amigo, nem juiz decora. Uhum. A gente sabe os caminhos para achar o que a gente precisa nela. Entendi. Claro, tem artigos que a gente Dá uma sabe lida, mais, sim. é o artigo 5º da Constituição, Uhum. o direito de ir e vir, né? Tem alguns que ficam frisados, né? Isso, São só que a gente primordiais. marca ali, abre. E o importante é alcançar a finalidade na prática. O direito penal, especificamente, ele tem isso. Não importa a forma que você faça, o importante é se alcançar o objetivo ali numa petição, né, que é a manifestação que você faz para um juiz. Então, você tem que alcançar aquilo que você deseja. O juiz sabe a lei, então você não precisa Não, tá ali, né? Fantástico. especificar. Então, Agora, Menahem, você acha que a sua experiência no chão da quebrada, e tudo que você vivenciou no sistema socioeducativo contribuiu para que você escolhesse especializar-se na área criminal?